Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui de novo estamos com ela, Karine Ribeiro, madrinha do canal, a elfa tradutora local, para a gente falar do volume 14 do Drist. Karine, por favor, se apresente para a galera. Fala galerinha! Ele roubou a apresentação, mas eu sou a Karine Ribeiro, sou elfa tradutora local e acho que a minha sequência de trabalhos, a minha maior sequência de trabalhos está nos romances de Forgotten, especialmente dos arredores do Drist, né? Exatamente, porque para quem não sabe, gente, a Karine, ela é a tradutora oficial dos livros do Drist no Brasil, 14 até o momento deste vídeo, certo? Ela é a mãe do Drist no Brasil e apesar dela ser, assim, uma ótima tradutora, muito querida, né? Como o Saladino fala, não é para ficar bonito, Karine. É... ela ama fazer o Drizzt, né, Karine? Drist meu neném, Drist meu neném. Muito bem. Vamos dar Mas eu uma. ganhei um novo amor nesse spin-off. Ah, você ganhou um novo amor e nós vamos ter que falar disso, né, gente? Bom, pessoal, como o pessoal sabe, Karine é a madrinha do canal, minha primeira entrevistada. Eu adoro ela. Não vou ter muita rasgação de seda aqui hoje, porque ela também é uma pessoa muito emotiva, certo? E que não sabe reagir a elogio. Exatamente. Mas, então, pessoal, então a melhor maneira de eu acho da gente elogiar a Karine é mostrar o trabalho dela como qualquer outro tradutor, certo, Karine? Então, vamos lá, vamos lá. A gente vai falar hoje da Lenda de Drizzt, volume 14, tá, né? O Servo do Fragmento, né? Que ele é o primeiro da trilogia Tessel Swords, que é um spin-off, que aqui no Brasil ficaria como Acho que foi os Espadas mercenários? Mercenárias? Espadas Não, só Mercenárias. mercenários. Só mercenários. Mercenários, só mercenários, né? Se a gente fosse traduzir, seria espadas à venda, né? Não ficaria Assim, é porque legal. é justamente o processo de formação, mas assim, se você for pegar significado, os mercenários já cobrem. Mercenários, Porque é isso que eles né? fazem, né? Eles colocam as Exato. habilidades dele à venda, então. Sim. Então, pessoal, o volume 14, ele é uma sequência do volume 12, né? Lâmina Silenciosa. Mas como assim, Marcos? Porque no final do Lâmina Silenciosa, é, o fragmento de cristal, né, é entregado para um impostor e acaba nas mãos do Jarlaxo e assim em Brenga de Earth, né? Ou os mercenários. E aí, na época, tudo fazia parte de uma coisa só. Só que essa parte cresceu tanto que o Salvatore resolveu fazer um spin-off. Então, se vocês lerem o volume 13, o Morik fala um pouquinho assim rapidinho do que aconteceu e a história do Drist segue em frente porque a gente tem essa nova trilogia, certo? Um, Karine, conta pra gente, né, como é que foi começar o primeiro, né, que é o Servo do Fragmento, um spin-off, onde nós não temos heróis, temos quem é ruim e quem é mais ruim ainda, né? Como é que foi essa mudança? Porque é uma mudança. Assim, ainda é o Salvatore escrevendo, só que agora a gente só tem personagens cinzentos, né? Coincidentemente, pouco tempo antes de eu receber esse livro, eu estava conversando com o Saladino e ele estava falando comigo desse livro, né? Ele falando, é basicamente a demanda do Anel, só que com personagens malvados. Esse foi o resumo que ele deu. E realmente se encaixa, né? Se encaixa perfeitamente. Se encaixa perfeitamente. Bom, Desse tipo assim, no mesmo evento eu estava conversando com a Vitória e eu comentei, fiz esse mesmo comentário. Aí um dia eu chego, vejo minhas mensagens e é uma mensagem da Vitória Carene. Você vai receber aquele livro que você queria. Aí eu, uau, ele lembra da demanda do anel? Eu, não! não! Olha só, o universo provém, né, Karine? Então, quando eu recebi, tipo, narrativamente, se perguntou o que eu achei, né? Narrativamente eu acho que o Salvatore ainda estava pegando jeito, né? Uhum. De pegar, se você for ver, tipo, quando eu falei que eu criei um novo amor, o meu novo amor foi o Encrelho pro desespero do Saladino. E Karine, pelo amor de Deus. Só que a pegada da escrita dele ainda estava se ajustando ali naquele livro, Sim, né? Que ele tinha alguns momentos que era caricato demais. Em outros uhum. momentos ele era incrível, né?
Então, Eu acho que esse é um fator do Salvatore. Tem momentos que ele é bem caricato, tem horas que ele é incrível. E às vezes está um pouco mais, um pouco menos nos livros dele, mas acaba funcionando, né? Tem vezes que tem ele faz uma momentos que ele. experimentação, né? Uhum. Tem momentos que ele é incrível justamente por ser caricato, tipo alguns livros Aham. atrás. Não me peça para dizer qual livro exatamente é, que tem aquela cena da estátua, que é a coisa mais grupo de RPG possível, Ah, sim, 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 sim. né? E- E- gente, porque assim, se você tá num grupo de RPG, mas você falar, tem uma estátua, eu ataco a estátua, né? Então, pessoal, vamos lá. Nesse livro, né, ele é focado no Artemis Entreri, antigo Nêmesis do Drizzt, Jarlaxo, líder do Branga de Earth, né? Kimuriel Oblodra, que ele é o último sobrevivente da família dele, que ele divide o comando com o Jarlaxo, e ele é um psionico, e o Rei Guy, que ele é um mago clérigo, que isso foi uma coisa que acho que nunca me encaixou muito bem nesse personagem de Salvatore, mas veremos um pouquinho mais pra frente, né? Não sei o que a Karine acha dele, né? eu gosto muito da ideia de ter personagem multiclasse, assim, porque é algo que eu super veria em mesa. Uhum. Sim, bom, falando do Ray Guy, gente, que é o seguinte, ele foi o impostor que se disfarçou de Kader para pegar o fragmento. E ele já queria o fragmento, mas o Jarax falou, não, eu sou o chefe, eu fico com o fragmento. Né? E ele ficou obcecado com isso. E assim, ele é um mago e um clérigo que com consentimento de Lote, mas assim, ele não é um clérigo, essa é uma coisa que é uma pegada. Que como lendo muito Salvatore, para mim é só Lote, Lote, Lote em Maison Ranzan. A gente sabe que nos livros os Drolls têm outros deuses, mas ele tentou encaixar que mesmo você sendo servo de um outro deus do Droll, só no meio da reza colocando Lote permite que o milagre funcione. Eu entendi o conceito, mas eu acho que não deu para desenvolver bem essa parte. O que você achou? Eu acho que eu joguei uma pedra no vidro. Você se prepara que talvez tenha que ter coisa para cortar aqui, tá? Eu vou ter que Tá. conferir. Ele não é clérigo de Lot? Tanto que ele fica puto falando que Lot vai me matar se eu tiver que curar. Peraí, eu não devia falar assim. Lot. Então, é porque assim, o que deu a entender é que ele é clérigo de outro deus que concede o poder através de Lot. Não sei se foi um coisa meu, mas o que você fala tá certo. Lot isso, Lot aquilo, mas fica na minha cabeça, mas não é só. Lot só não dá poder para sacerdotisa feminina, então ele tá canalizando. Foi uma impressão que eu tive. Porque assim, eu sei que essa questão de Lot ter só clérigas, só que você tem que lembrar que o cara é de Bregandaert. Uhum. Ninguém segue as regras daquilo ali. Muito bem, já explicou tudo. Muito bem. Bem, pessoal, como todo livro de Salvatore ele é dividido em 3 partes, né? Essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer a fórmula das 3 partes aqui com a Karine. Na primeira, né, nós sabemos mais sobre o submundo de Carlin Porto, um pouco do passado de Entreri, que foi aí que eu acho que começou a pegar o coraçãozinho da Karine, e é claro, a amizade dele com a Duarvel, a líder da guilda de Halfings, né? E é claro, temos a introdução de um item mágico que se torna muito preeminente, que é o Garra de Caronte, certo? Nós temos o Jarlaxo e a parceria dele com o Fragmento de Cristal, a insatisfação dos Drolls, né, porque eles querem ir embora da superfície, esse não era o plano original, não era esse do Jarlax, né? E temos muitas conspirações, luta e poder, e é claro, o retorno de Morik, o renegado, ou malandro, certo? Vamos por ponto por um? Ponto por ponto, calma, calma, então vamos lá. Submundo de Carlin Porto, o passado de Indrani, Porto Calim, perdão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E a amizade dele, eu amo a amizade eu acho que é a primeira amiga que ele tem de verdade, né? O que você acha? Sim, é exatamente isso. E, assim, eu tenho uma fraqueza narrativa muito grande por isso, de pessoas aprendendo a criar laços. Né? Assim, eu narrativamente eu gosto muito disso. Que é você pegar aquele fiapinho vamos chamar de humanidade, por falta de alguma outra palavra no momento. Né? Mas você pega aquele fiapinho de humanidade e justamente mostra esse lado cinzento que você fala, né? Uhum.
Então, Então, eu gosto muito disso. eu gosto muito da interação deles. Eu acho que é o que começa a humanizar o Entreli, como você disse, né? Então, pessoal, e nessa o que acontece? O Entreli está em desvantagem, porque a gente tem o Ray Guy, né? A gente tem o Kimura, o que não gostam dele, ele sabe que ele só está vivo por causa do Jarlaxo, então ele precisa de algo. E tem um item, que é o Garra de Caronte, que há muito tempo ele quer. E ele é muito o desenrolar das conspirações, das ações, de como os Drolls agem com as guildas e como a gente vê as guildas funcionando e o Entreri, que é o cara da superfície, sabendo como a máfia funciona, manipulando para ele conseguir esse item. E assim, quando ele consegue o item, ele fala: e agora? Quem vai me pegar? O que você achou, Karine? Primeira coisa que eu quero muito, 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 muito falar foi justamente essa escolha, né? Do nome Garra de Caronte. Porque Caronte é uma palavra ligada à mitologia grega, né? Exatamente. Só que em Forgotten Realms tem muito. Na verdade, tem uma ligação muito forte com mitologia grega, né? Uhum. Eu vi isso com mais certeza procurando o nome do dragão que aparece lá atrás. E aí eu vi que tem dois. Sim. Tem dois dragões chamados Hephaestos em inglês, né? Por isso eu separei, chamei um de Hephaestos e outro de Hefesto, porque, né? Até para diferenciar, tanto que no glossário tá lá Hephaestos 1 e Hephaestos 2. Que eram dois dragões homônimos dentro do cenário original de Forgotten Realms e eles são diferentes. Exatamente. Eu gostei muito do poder da arma, de como ela funciona, do design dela. Eu achei o design maravilhoso, tá? E aí também outro ponto importante, né? Além, como a gente vai conhecendo as guildas, as brigas entre eles, como está o porto, né? A cidade, a parceria do Jarlax, né? Com o fragmento e a insatisfação dos Drolls. Karine? Vamos lá. Ainda tenho que voltar um cadinho no tópico anterior. Né? Pode voltar. Tá muito interessante a gente ver o Jarlax tentando, o Entreri tentando lidar com essa situação mais social, porque o Entreri não é um personagem social. Não. Então, se não fosse a amizade dele com a Dwarven, ele estaria muito na merda, porque é toda a especialidade dela. Então, é muito legal também esse conceito, né, de você se aliar com alguém por um traço genuíno de amizade e cada um dá o melhor de si para ter um objetivo legal. Outra coisa da Garra de Caronte é que, na verdade, o que ele queria não era nem tanto a Garra de Caronte. Ele queria a manopla que vinha com ela. Que era a manopla, né, de si. Né? Agora, quanto a essa questão da parceria, né? Eu acho que é bem interessante que, tipo, não é dito de forma, tipo, com todas as letrinhas, mas deixa bem claro o nível da arrogância do Jarlax depois que ele conseguiu conquistar tanta coisa. Sempre, né? Porque, tipo, sempre mostrava ele como arrogante no sentido de confiante, porque ele podia, né? Só que deu pra ver que o negócio chegou a um nível de subir tanta a cabeça dele que ele realmente achou que ele poderia ir, né, mano a mano contra um artefato senciente ganhar. E aí a gente descobre mais sobre, não só sobre a criação do artefato, mas de uma das partes dele que eu achei muito interessante. Né? Até o artefato tem um passado mais complexo do que era dito originalmente, né, Karine? E o que você achou daquela pegada bem poderosa do chefão, tipo, o Jarlax está no centro, que Muriel tá aqui, o Ray Guy tá aqui, o Artemis está aqui, a gente tem os outros membros da guilda, as outras guildas, né? E tudo aquele jogo de xadrez mafioso, né? Assim, essa configuração é uma configuração que faz bastante sentido, né? Sim. E essa questão de intriga foi assim, é uma coisa com a qual eu não estou acostumada a lidar, mesmo como leitora, né? Eu costumo procurar coisas mais focadas em personagens específicos, então normalmente a intriga não se espalha tanto, mas nesse caso continua sendo, né, focada em personagens e a intriga, ela trabalha em função de mudar o mundo para mudar o personagem, então eu gostei muito disso. Sim. E também foi quando eu traduzi a cena de execução mais... É o que eu ia falar agora, gente. Vocês veem como os Drolls são... É isso que mostra... Hoje em dia, o pessoal
quer meio que amenizar os vilões, certo? Vamos colocar vilões, e aí a gente vê pessoas como o Entreri, que a gente vê um arco da vida, né? E a execução ali dos Drolls, que aí que a gente lembra que o último irmão vivo do Drizzt tá nesse livro, mas ele não faz quase nada, vamos falar sério, né? Mas nas cenas de maldade ele tá lá, né? Como é que foi pra você? Você falou, nossa, tipo, deixa a cena da morte da esposa do Michael no Poderoso Chefão no chinelo, né? Então, quando eu vi Poderoso Chefão, eu estava tendo uma crise de enxaqueca violentíssima e eu não lembro de nada. Era uma enxaqueca muito forte. Foi muito triste. Eu me lembro que eu comi pizza naquele dia, enquanto eu estava com enxaqueca, porque eu não ia recusar pizza. Dito isso, né, essa questão de amenizar vilão, eu não acho que seja o caso. Eu acho que a questão é justamente tirar essa coisa de preto e branco. Né? Se você prestar atenção, a estrutura de Mesoberrazão, eu acho que toda a questão ali, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, né, é a questão de sociedade moldando o indivíduo, né? E a gente sabe que o Drizzt só saiu do jeito que ele saiu por causa do Zaknafein, e o Zaknafein era o meio termo. Né? Então, é muito legal que mostra as coisas a plano macro e micro. Dito isso, gente, eu, Karine, pessoa, eu não tenho criatividade para maldade. Eu não tenho. Tanto que eu tô jogando um RPG com uma personagem que tá lidando com muita intriga, eu peço sugestão pros outros porque eu não tenho criatividade para as coisas. Então, quando eu tava vendo aquilo, eu fiquei, caraca, meu irmão, como ele conseguiu pensar nisso? É personagem combeiro. Não é só personagem. Eu tô falando do autor mesmo. Sim. Eu falo, meu filho, Salvatore, você tá bem? Eu acho. E assim, é uma das cenas iniciais, né? Sim. Assim, eu só pude bater palma mentalmente, porque eu estava muito ocupada trabalhando, mas mentalmente eu estava aplaudindo ali, cara. A criatividade daquela forma como foi tudo planejado foi tipo, caramba. E ainda assim não foi tão horrorizante quanto coisas lá do 12. As com certeza. Eu realmente me senti mal. Só que o objetivo também era outro, né? Então, assim, por mais que tenha sido... Eu acho que foi muito mais... não é cruel... eu tô vendo várias palavras em inglês na minha cabeça. Foi mais teatral, né? Cinematográfico. Uma mensagem nada ali. Eu tava pensando no sentido... tá na série do criativo, sabe? Foi cruel a nível criativo. Foi tipo uma obra de arte da malignidade aquilo ali. Vamos dizer assim. Senhora. Tô mentindo? Não tá mentindo. Agora, não foi só além daquela violência gratuita, violência de manada, sabe? Que tinha lá do 12. Entendeu? Foram tipos diferentes de violência. Então, não me causou o mesmo mal-estar que o 12. Talvez eu consegui ter um distanciamento maior também. Como você sabe, você lembra o estado que eu estava? Quando eu lembro, todo mundo pode assistir o vídeo. Eu e a Karine estávamos chocados, né? Não só isso, eu estava de cama, né? Então... mas assim, foi... complicado. Bom, e é claro, né, temos o retorno do Morrick, né, o renegado, o malandro, né, e a gente vê a diferença, que tipo assim, o Morrick, ele é um personagem legal, mas a gente vê a diferença de nível dele e do Entreri, né? É literalmente de nível. Cara, é literalmente de nível. Né? São fichas assim. A única coisa que eu fiquei sentindo falta no final do outro livro, o Morrick tinha encontrado um match dele, né? Eles não disseram o que aconteceu. Às vezes Salvatore... cadê o match? Cadê a menina, né? Se eu te falar que eu me perguntei a mesma coisa, você acredita? Acredito, porque eu falei, pelo menos ele vai fazer um comentário. ela se irritou e foi embora, me largou aqui, soltou uma bola de fogo na minha cabeça, alguma coisa assim. Não, eles só ignoraram. Assim, eu fiquei muito curiosa. Eu estou rezando para ter mais dela em algum momento. Eu acho que tem que eu vi alguma coisa nas minhas pesquisas quando ela apareceu, mas eu não lembro e eu esqueci de conferir. Então, se eu lembrasse também não ia falar porque é spoiler. Então, gente, essa é a parte 1 do livro, né? Na parte 2, nós temos lutas pelo poder, né? A insidiosidade do fragmento, Jarlax impulsivo, né? E aí chega no momento que o pessoal fala, olha, o Jarlax mesmo, ele cai na dele e fala, quer saber, a gente tem que destruir isso aqui, né? Karine, porque
eu achei que foi uma evolução muito, muito boa. Tipo, porra, eu tô perdendo o controle, nem eu consigo. E, tipo assim, é como um viciado em droga. Tem uma hora que ele meio que dá uma recaída e o Entre ele joga na cara dele, né? Uhum. É, e ele só viu que deu merda quando o negócio chegou a um nível insustentável. Que foi quando o Entre literalmente Exatamente. salvou o rabo dele lá naquela situação da merda que deu, que eu não posso falar com muitos É. detalhes agora. Né? A parte Aham. 2 já entra num nível mais perigoso de spoiler. Sim. Então, Ah, e esse é um livro que fala muito também, a gente aprende muito sobre, além da personalidade das pessoas, os tipos de força de vontade, né? uhum. Então, e a gente tem até um momento assim que o tipo, poxa, o Entreri escreve uma notinha muito legal, você não Ah, acha? não. Eu chorei na notinha, tá? Ah, certeza que você ia ter chorado. Nossa, certeza, certeza que você ia ter Você acha que chorado. não? É, Não, mas eu acho. assim, faz Não, sentido o Entre ele ser a voz do bom senso. Você bota, Jalaxle é puro caos. Entre aham, ele é desde o começo, ele é o ser disciplinado. Né? Então a gente tem a figura uhum, do caos do lado da figura da disciplina. Só que o Jalaxle faz o caos funcionar e o Entre ele admira isso. Tanto que tem aquela certo. cena da batalha que mostra o estilo de batalha que ele fala, fica decepcionado porque ninguém lida direito com esse estilo de batalha. Daqui a pouco ele fica, caraca, né? Que ele sabe o que tá fazendo. Então, Exatamente. É então porque assim, o Jarlax, a gente nunca sabe o que esperar dele, né? Esse é o uhum. problema. A gente nunca sabe com qual nova surpresa ele vai aparecer. E se eu não me engano, vai ser a segunda vez que ele usa a pena do chapéu, né? Que se eu não me Não engano, a me primeira faça vez foi contar. o Noite Sem Estrelas. Não me faça contar, você sabe que eu não consigo botar os pontos, mas depois. Chegou num Tudo ponto, eu tô bem. tanto tempo trazendo esse livro que eu não sei em que momento as coisas aconteceram, eu só sei que elas estão ali. Então, gente, ele tem o Jarlax, ele tem vários itens, ele coloca alguns no chapéu e ele tem uma pena no chapéu, que ele usa tipo um chapéu de mosqueteiro, que chama muita atenção, e quando ele usa essa pena é muito, muito interessante, né? Bom, outra parte da segunda parte, né, gente, que a gente não pode falar muito além da obsessão do Ray Guy, né, e o Kimoriel acabando tendo que manipular mais as coisas ali, né? A capacidade dos psionicos é sempre muito roubada, né? E falando sério, né? A gente percebe que nesse livro o Morik só se pode. Falei certo, Karine? Assim, errar não tá. Assim, eu acho que eu diria que os personagens, né, centrais, eles estão bem próximos lá do nível 20, não chegam não, nenhum deles chega. Mas estão bem perto. Uhum. O Minecraft está lá nos 10, sabe? Tá ali circulando pertinho dos 10, sabe? Então. E o mais legal é ele está ciente de que tá na merda. Né? Exatamente. Tipo, ele não sabia o nível da merda que ele estava porque ele foi incriminado, né? E ele não sabia que tinha sido incriminado, por isso ele ainda estava de boa. Só que, Uhum. no geral, ele está ciente que o pessoal é mais poderoso que ele. Então, ele não é burro, né? Só que ele E, não tem o que ele né? fazer, Então, né? a ajuda do Entre ele foi bem interessante. De novo, mais um fiozinho de humanidade ali para ele. Uhum. Então, gente, eu não, assim, ó, eu não sei se veremos eu não me lembro se nós vemos um Morik novamente, tá? Isso aí fica no ar, né? Não tenho certeza, porque como a Karine falou, são muitos livros, né? E aí a gente, nessa parte, né, o que acontece? Aí sobra o Henry e o Jarlax, né? E na parte 3, né, aí dá uma mudada, porque a gente volta para a elevação espiritual, que ela aparece no livro 12, que é o Kader, Libonaducci, a Lady Danica, os irmãos Boulder Shoulder, que eles são os protagonistas do Quinteto Clerical, que não está no Brasil ainda. Karine? Tem uma parte da viagem, antes de chegar no templo, que eu quero falar de novo. Eu Sim. estava próximo do final do prazo, ok? Porque várias coisas ali Aham. o pessoal tinha quebrado. E do nada, eu dou de cara com um espaço com um jogo de palavras super. Eu separei pra gente falar, que eu achei muito inteligente, que é o seguinte, gente.
O Jarlaxo na superfície ele tem umas opções de fashion muito legal. E eles chegam numa taverna e o jogo de palavra é a casa sofisticada de BBR do Subriar. Né? Karine, como é que foi? Porque assim, o Jarlax mesmo lê, né? O letreiro já estava bastante velho, desgastado pelo tempo. BBR leu Jarlaxo passando a mão na cabeça. Em seguida, ele pôs o polegar na boca com um sorriso. Será que é aqui onde cuidam dos bebês? Não, não, não. Na moral. Eu vi aquilo. E, assim, você sabe que eu sou muito apaixonada pelo trabalho, significa ser passional em tudo. Então, quando eu olhei aquilo, de novo, eu estava perto de final de prazo por causa de situações pessoais, então estava já naquela fase de privação de sono que você já me viu muitas vezes, né? Então, eu olhei aquilo e falei, que antes de botar o pi, tá? Tá. Então, eu vi aquilo e eu fiquei, eu não acredito. Eu não tenho tempo para isso. E eu olhei ali e eu fiquei parada algum tempo só olhando e o cérebro desligado. Né? O cérebro mesmo estava igual aquelas maquininhas de verificar batimento cardíaco quando para. Então, até que eu não, vou resolver. 5 minutos estava pronto. Foi isso. Ficou muito legal, Karine, mas eu mesmo falei, eu tenho que separar isso. Aí que tá, você é muito exigente com você mesma, eu acho que é por isso que você é boa no seu serviço, mas a mágica que você fez no outro livro, tá? No Mar de Espadas, com a profecia, com o sonho, com os versos lá da canção, eu falo, cara, isso aqui é aquela coisa que ou faz uma carreira ou quebra, fala, não, eu vou ser professor de inglês que eu vou ter menos dor de cabeça com uma sala cheia de aluno. Ó, sabe que eu não posso adiantar muita coisa, né? Tem trabalho futuro meu que vai sair no ano que vem, que tem um negócio que eu fiz um milagre maior ainda. Só digo isso. Bom, muito bem, pessoal. Então, nós voltamos à elevação espiritual, que um nome que a Karine deve ter dado trabalho para encontrar, né? Nós vemos o Kaderly, a Lady Kanye, Danica, os irmãos Boulder Shoulder, a Shaylee, né? A Shaylee, que ela é muito preeminente a partir do segundo livro do Quinteto Clerical, que ela é uma elfa, né? Nosso clérigo tem uma visão, ele tem uma preparação, e aí a gente tem aquela questão que o Jarlaxo e o Enter eles chegam, né? E tem toda uma questão de opção fashion, né? Nesse livro, que ela é muito preeminente. E o Jarlax vai lá e ele mente na cara dura. E eu acho que essa é uma das primeiras vezes que ele mente na cara dura e o pessoal fala, não. Né? Que ele joga o carisma ali. Não rolou, Jarlax. Pela primeira vez você tirou um, né? O que você achou dessa parte? Então, a questão não foi bem que tirou um, é que era literalmente impossível. Então, assim, alguns narradores de RPG têm aquela abordagem de você tirou 20, você consegue qualquer coisa, mas não dá, você não quebra a realidade, né? Então, não tinha como passar naquele teste. Sim. E eu achei... É porque, assim, essa terceira parte, ela dá muito destaque pro Kaderly, pra Danica, pra a elevação espiritual, porque a gente precisa, né? Eles são quase o foco dessa parte, porque eles precisam ser. Uma coisa que eu queria comentar sobre a Lady Danica, que ela é uma monge, né? É para que um amigo meu leu o livro, e ele não conhece ela, e ela fica meio... A atitude dela nesse livro, ela meio que... ela já veio entender meio que o pessoal... Meu colega fala, nossa, mano, essa mina fica se achando, quer ir pra cima e tal. E nesse livro não é explicado, pessoal, que é o seguinte, a Danica, ela tem uma versão a Entreri, por ele ser o Entreri, por histórias trocadas com a Catiebri, quando ela esteve lá, isso fala no livro. Mas uma coisa que não fala a família da Danica foi assassinada pelos Night Masks, que são um grupo de assassinos profissionais. Então, ela odeia assassinos. E é por isso que ela tem uma atitude tão antagonista com o Entreri desde o começo. E para quem não lê o livro, fala, cara, ela tá se achando muito, alguma coisa assim, a atitude dela. Não sei se você teve essa impressão, Karine. Eu não cheguei a ter essa impressão, porque já deixa claro, né? Que ela já ouviu falar dele
do Drizzt. Uhum. E o Charlax, ele fez o inferno da vida do Drizzt, cara. Ele fez o inferno na vida do Drizzt. Não, o Entre Ele, não o Jarlax. O Jarlax não, perdão. O Entre ele fez o inferno na vida do Drizzt, né? Então, cara, se eu tô ouvindo alguém que tá infernizando um amigo meu e o maluco aparece na minha frente, assim, ok, nesse meu modo atual velho e cansada, talvez eu até ouça. Mas só que minha opinião inicial não vai ser tão favorável quanto seria, entende? Então dá pra gente entender nessa também. Agora, saber dessa informação, mas só dá mais peso do que tá rolando. Então, pra mim, eu expliquei pro meu amigo, ele falou, agora eu tô entendendo, mas porque ele falou, só porque ela fez amizade com a Catti num livro, ele falou, eu não achei que era suficiente, mas quando eu expliquei pra ele que tem tudo isso, que ela tem ódio de assassino por causa do que aconteceu com a família dela, né, aí eu acho que pra mim fez sentido, mas pro meu amigo que leu não fez, aí encaixou melhor, né. Não, foi realmente muita coisa. O maluco se infiltrou na casa do pai da Cajibrina, se infiltrou no salão de Mitral, se passando pelo Regis. O maluco arrumou uma briga inteira envolvendo ela, o Drizzt, sequestrou ela. Sequestrou ela, entendeu? Então. Assim, não foi simplesmente, sei lá, o maluco me chamou de feia, sabe? É que a gente vê, a gente fica esperando a hora que eles vão lutar. Isso é claro. Tá na cara que a gente vai ter aquele momento, e a gente tem. E é um dos melhores do livro. Mas a gente não pode esquecer, né, de deixar... Apesar dos irmãos Boulder Shoulders, os irmãos Ombro de Pedregulho, não fazerem muita coisa neste livro, eles ainda... O carisma deles ainda é muito legal. E principalmente a atitude do Jarlaxo para com o Pycon, né? O que você achou? Assim, o Jarlaxo, ele sabe o que está fazendo, ele tem muita experiência, então ele não vai ser ele que vai subestimar o doido, porque o Jarlaxo é o doido. Quando você não tem nada para provar para ninguém, né? Essa coisa de não vão tentar provar nada para ninguém, porque ele não tenta provar nada para ninguém. Você sabe que a pessoa pode fazer isso. Se ele é parte daquele grupo e não faz questão de provar nada para ninguém, é porque ele sabe o que está fazendo. Você lembra que tu me fez uma pergunta em relação a ele quando você estava lendo, né? Do Xalalá? Do Xalalá, o Xalalá. Porque assim, gente, o Pycon, como um druida, ele tem um objeto de poder, né? No original chama Shillelagh. Não lembro como pronunciar. Que assim, para um druida é como se fosse um cajado, um tipo de cajado, mas ele é oco e ele tem coisa pra chacoalhar. Peraí, explica. Então, na quinta edição, por exemplo, ela é uma magia de nível 0. Serve com qualquer cajado até que você pegar no chão, né? Então, você usa essa magia porque você não dá dano à base de força, você dá dano à base de sabedoria. Então, esse é o truque básico do tipo, acabou a magia, o druida vai dar porrada na mão. Ou melhor, na pancada, né? O que é perfeito para um anão, né? O que é perfeito para um anão, né? Então ele só fala em Pycase. Só fala do jeitinho dele. Em Pycase, ele fala em Pycase, né? Que é uma ótima maneira de você dar uma trapaceada, né, Karine? Porque traduzir o Pycon, gente, é uma das coisas mais difíceis que tem. Né? Só funciona, acho que, na cabeça do autor. Isso porque tá no idioma original. Imagina para passar para português, né? Assim, se eu tivesse tempo e se eu pudesse brincar à vontade, e para isso precisaria de mais tempo, né? Eu ia fazer uma bagunça com como os anões falariam. Só que a gente tem essa coisa de manter um pouco mais próximo da norma, não é nem culta, da norma comum mesmo do português, né? Até para facilitar a leitura e facilitar a vida do pessoal do editorial, né? Então, tem essa questão. Porque eu já experimentei com outras vozes diferentes para os anões, né? E tem isso também. O jeito que anões falam, eles têm uma... E uma coisa que eu reparei, assim, ninguém me falou, não está escrito, foi uma coisa que eu reparei por observar, ok? Uma coisa que eu observei é que nas traduções do português, até em dublagem mesmo, essas variações linguísticas grandes dentro de uma obra só são difíceis. É muito difícil ter variações linguísticas muito grandes dentro da mesma obra. Acho que é uma tendência mesmo mercadológica brasileira. Não só em tradução escrita, mas em dublagem, por exemplo.
Se eu te falar a primeira obra que chamou minha atenção para essa tendência, você não vai acreditar. Qual? My Little Pony. My Little Pony, Karine, meu Juro pra Deus. você. Juro pra você, foi quando eu comecei a reparar e que me deixou mais atenta para ver. Eu entendo as perspectivas por trás disso, é uma parte característica de mercado e economiza tempo. Né? Mas era assim, para a gente poder traduzir, a gente tem que entender o que ele está dizendo. E em outras obras futuras, que a gente ainda vai ter um vídeo para falar sobre isso, provavelmente, isso foi um desafio maior. Problemas técnicos, pessoal. Então, Karine, como você estava mencionando, né, gente? Vamos talvez ter coisas no futuro em que a Karine, quando chegarem no Brasil, a Karine vai poder meio que dar uma aulinha melhor pra gente de como desenvolver essas coisas, né, Karine? Mas outra coisa que a Karine mencionou, que é muito legal nesse livro, nós temos o retorno do dragão Hefestos, um dos Hefestos de Forgotten Realms, na verdade, ele aparece um outro Hefesto. no terceiro Visit, né, que é o Sojourn, né, que é o... Não é o mesmo Hefestos, é isso que eu tô falando. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Meu Deus do céu, eu tô surtando aqui. Eu também surtei, Bom, não se preocupa. Então, aí pessoal, nós temos esse dragão que eles precisam da ajuda dele. Os anões nem os anões nem a Danica ficam empolgados em se meter com outro dragão, né, pela história deles com o Caderly. E temos outras pessoas interessadas no fragmento. E temos vamos dizer que eu achei que a conclusão, tá? Ela ficou muito satisfatória, principalmente para um personagem que sempre conseguia fugir, né? E não conseguiu. O que você achou dessa parte? Porque nós temos o dragão, cara, nunca negocie com dragões, tá? A gente vê que, tipo assim, até os dragões, até os anões falam, se pirulita, tudo dá errado, mas conseguem fazer dar certo. Isso na ponta do carisma, mágica desesperada e na facada. O que você acha, Karine, dessa conclusão? É engraçado como ninguém nunca consegue lidar com o dragão de forma tradicional, né? Exatamente. Né? Quer dizer, não é engraçado, na verdade faz bastante sentido. A caracterização desse dragão ficou muito legal. Né? A forma de negociar. Sim, uma coisa que eu estava lendo num negócio completamente nada a ver, tem nada a ver com D&D, okay, esses dias, é que estavam falando de jogos de tabuleiro, não dos que a gente joga, mas de Go, né, que é um outro jogo de tabuleiro, né, que o oponente com os movimentos mais difíceis de se prever são os que não se sabe o que estão fazendo. Calma que eu vou chegar lá. Por quê? Justamente porque é caótico demais para se prever. Então, com aquelas pitadas de caos aqui e ali, foi justamente o que tornou possível derrotar o dragão. Porque se fosse agido da forma completamente coordenada e competente, o dragão teria conseguido prever. Quando entrou o caos, foi que quebrou essa tendência, entendeu? Sim, e cara, eu acho que nesse livro tem uma das falas mais badass da história do RPG, que é: você devia ter chamado seu amigo, assim ele morreria com você. Eu falei, caraca! Eu falei, meu Deus do céu! Tipo, foi uma das melhores falas dele. Não, essa cena toda foi maravilhosa. Eu acho que eu já devo ter comentado com você que eu sempre sofro para traduzir cena de ação, né? Sim. Já devo ter comentado para você. Foi sofrido também, mas eu já falei várias vezes e eu repito, eu gosto de apanhar de tradução bonita, né? Então foi um desses casos. Bom, pessoal, no final de tudo, né, esse é o início de uma outra saga. Então, como Uriel... Não? Eu boto um pi. Bota um pi. Tá. Então, e no final a gente tem que o Entreri, o Jarlaxo agora,
eles estão livres, vão fazer o que eles querem, né? E eu diria que caçar recompensas é uma profissão perigosa, não é mesmo, Karine? Bom que são competentes o suficiente para poder lidar com o perigo, né? Até uma fim, assim. E, Então, gente, olha, bom, como é que foi? Para quem prestar atenção, além de a gente ter pedacinhos do passado dentro ali, tem uma parte desse livro. Que se vocês prestarem muita atenção, vocês vão descobrir uma coisa do Jarlaxo que faz vocês pular da cadeira, né? Karine, como é que foi para você? se você está falando da mesma coisa que eu. Sim. Então, eu não pulei da cadeira porque eu já tinha sido informada, né? Eu já tinha sido informada antes. Então, eu não tive todo o impacto Aham. do pulo da cadeira. E, sinceramente, dava para imaginar, porque já tinha uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, a forma como ele lidava com aquelas pessoas especificamente, né? E eu acho muito legal que foi só jogada ali e depois, então, continuando, né? Foi só jogada ali e seguiu, né? Então, eu achei. E nunca mais Esse tocaram no som. então, pessoal, o servo do fragmento, ele é o início, então ele não começa a 200 por hora, tá? Ele começa devagar para a gente entender Porto Calim, para a gente entender o submundo, o que está acontecendo com o Jarlaxo, um pouco do Enteri, melhorando o arsenal, mas depois vai embora, porque é o seguinte, os próximos volumes, eu não vou falar os nomes porque eu não sei como vai ficar a tradução aqui, tá? Mas nossos personagens encontrarão, sabe, pessoas famosas, templos, reinos, monstros que nenhum que a gente quer encontrar, sabe? O Entreri vai aprender lições, vai dar lições, certo? E a gente vai ver que nem não é apenas o Jarlaxo que pode ficar inebriado com o poder, porque o poder se apresenta de muitas formas. Falei alguma coisa sem falar tudo, Karine? Eu não sei, eu não confirmo nem nego nada, eu não tô nem aqui. Plácida. Mas é isso, pessoal. E se tudo der certo, depois dessa trilogia, nós voltamos para o Drizzt, onde nós vamos ter uma das séries mais legais, que é a trilogia dos Mil Orcs, né? Que é uma trilogia em que a gente vê o surgimento de um rei orc, e ela é baseada numa aventura, né, que é a Revolta dos Gigantes de Gelo, tá? Ela é muito legal, é uma das minhas trilogias favoritas, né, na questão do Drizzt. Claro que a Karine não sabe do que eu tô falando, né? Ela não sabe do que eu tô Não faço a falando. menor ideia. Eu Não nem faz a estou menor aqui. ideia do que eu tô falando. Mas o que a gente pode falar é isso, Karine. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Então, enquanto você vai falar, ó, gente, tem mão minha, ok? Em alguns livros de RPG que estão saindo, Uhum. tá? Tem mão minha no Dagger Heart, especificamente o segundo capítulo, me deram o capítulo de regras, e foi que eles descobriram que eu gosto, e eu também tive certeza, confirmei, que eu gosto de traduzir uma coisa que quase ninguém gosta de traduzir. Tabela. Ah, não. Qual que é o seu É problema, muito menina? simples, é muito satisfatório ver os espacinhos ficando tudo preenchidinho. Dá uma satisfação na minha alma, no meu coração, que você não faz ideia. Entendeu? Só eu gosto de traduzir isso aparentemente, mas eu me divirto horrores. É filha do Né? Saladino mesmo. E também. Deixa eu ver se fechou, deixa eu ver se fechou. Fechou. Mas. Nossa, fechou ontem! Ok. E também tem mão minha no Fábula Última. Tenho os dois suplementos de Fábula Última. Um é o Alta Fantasia e o segundo é o de Fantasia Bucólica, que é lançamento simultâneo. Né? Que eu vou te falar. Eu amo o Driss, você sabe disso. Ele é meu filho, meu neném, fica sempre no meu coração. Mas o suplemento de Fábula Última de Fantasia Bucólica foi o meu trabalho preferido de todos os tempos. Eu fiquei completamente obcecada com todo o conceito, com todo, sabe, com tudo ali, né? Eu fiquei cismadíssima com isso e, sabe, alugou um triplex na minha cabeça. Não, comprou um triplex na minha cabeça. Entendeu? Então... A gente tem que marcar para falar só disso quando ela puder falar disso, né?
Quando sair oficialmente, a gente dá um tempinho, só de uma semana, e a gente pode ver de marcar. Muito bem. Aí, vamos fazer isso. Bom, pessoal, é isso. Eu falei que não ia ter rasgação de seda, mas, mais uma vez, Karine, muito obrigado. Certo, gente? A Lenda de Drizzt. Olha, tá aqui, ó. Vocês podem olhar em todas as edições. Tá aqui, ó. Karine Ribeiro. Karine Ribeiro. Tradução Karine Ribeiro, tá? Eu sei que hoje em dia no Brasil, por causa do mercado, a gente teve uma oscilação nos valores, é verdade, tá? Mas essa história é muito boa, eu gosto muito dela, tá? Eu acho que ela ainda vale a pena. Aproveitem as promoções, né? Logo, logo, vira e mexe, a gente tem umas promoções. Eu sei que não tá fácil, a Jambo faz promoções, né? Mas lembrem-se, se vocês gostam de Drizzt, tiver algum evento no Rio de Janeiro, confiram se a Karine não vai estar lá. Se ela for estar lá, leva uma edição só, não as 14 para ela autografar, né, gente? Uma edição só. Se for as 14, não espere dedicatória. Então, se for as 14, né? Eu perdi o hábito de fazer manuscrito, gente. Escrever à mão. Eu não tenho mais o hábito de escrever à mão, muito triste, mas é verdade. Muito bem. Bom, e agora nós chegamos, né, Karine? Naquele momento. Ai, que é Jesus. o momento, Karine. Que você não pode. Eu devia ter pensado no momento, Karine, devia ter passado um tempo refletindo, mas não posso meter 80, tá? Socorro. Karine, tem entrevistas internacionais, tem o Karine Moment. Você já é internacional. Jesus do céu. Assim, vamos lá. Ai, socorro. Vamos lá. Momento, Karine. Passa a vinheta. Eu não sei se eu já falei isso antes, ok? Eu já tô tentando o momento, Karine, então eu vou ter que começar a fazer listinha pra saber o que não pode mais repetir. Mas, como eu não fiz a listinha pra saber o que não pode repetir, se repetir, paciência, me lembra, tá? Não tem script pra vida. Eu já falei alguma coisa nessa vibe? Não. Ok. Não tem script pra vida e às vezes a gente acha que tem, né? A gente acha que a gente tem até certo tempo para fazer uma coisa, depois disso todo mundo espera que você siga um outro caminho, depois todo mundo vai esperar um outro desenvolvimento disso, mas não tem, né? Eu fui professora por 13 anos, né? Não quero ser professora mais. E, assim, eu sei que foi muito difícil, ainda é um pouquinho difícil, né, para a família mesmo, né? Lidar com essa mudança na carreira, ou com minha rotina que é completamente insana, né? E por muito tempo isso foi muito difícil de adaptar. Eu tive que, né, agora, assim, tendo o meu próprio espaço, eu consigo viver com minha rotina insana, de forma que não incomode mais ninguém. Mas a questão é essa, não existe esse modelo que a gente acha que tem. E quando você consegue criar uma estrutura para você seguir, sabe, esse modelo, seus horários, sua rotina, um trabalho que te causa satisfação. Eu sei que não é todo mundo que ama o trabalho como eu amo. Eu amo meu trabalho, eu reclamo muito, só que até mesmo reclamar é parte da diversão para mim, sabe? Muitas vezes eu tô traduzindo, eu paro pra reclamar, tipo, porra, por que você fez isso? E às vezes é só porque é um trocadilho e eu sei que eu vou quebrar um pouco mais a cabeça, mas isso faz parte de se divertir pra mim, sabe? Traduzir é um quebra-cabeça linguístico. E eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo de amar o trabalho, mas só que ter uma atividade frequente como essa, algo que sua vida depende disso, literalmente, é sempre bom ser algo que não te consuma por dentro. Então, quando você consegue montar uma estrutura para você viver mais do seu jeito, o peso que isso tira da sua mente, sabe, da sua saúde é muito grande, e até mesmo da sua relação com as pessoas ao seu redor. Você ser honesto consigo mesmo e se permitir ser você, o que de novo é um luxo que nem todo mundo pode se dar, só que os benefícios que traz, assim, quando você começa a se respeitar e a se permitir existir como você não vai ser todo mundo que vai continuar na sua vida, por exemplo, né? Muita coisa muda, porque as pessoas não se acostumam com essa mudança, né? E às vezes é um choque muito grande. Só que é um risco, é uma mudança, é um desconforto, é um processo desconfortável, mas que vale muito a pena. E que pode literalmente salvar a tua vida. Assim, salvou a minha.
Muito bem, olha só. Nossa, esse foi um dos mais. Nossa senhora, viu? Você tá ficando boa nisso, viu, Karine? Né? Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Karine. E uma coisa que a gente tem que falar é que nesse livro. Peraí, cadê? Voltaram os mapas! Os mapas voltaram! Sim, voltaram os mapas. Eu me lembro que eu quebrei a cabeça um cadinho também traduzindo isso. Eu fui procurando várias referências para conseguir ler a descrição, porque nem tudo que está ali no mapa, na verdade, quase nada que está ali no mapa aparece de fato no livro, mas ajuda você a se localizar, por isso que ele está ali. Uhum. Só que descrições específicas eu tive que sair caçando de outros lugares, foi bem interessante. Então, eu fiquei feliz que, gente, vocês sabem que eu acho que se o livro de aventura e fantasia não tem mapa, fica faltando alguma coisa. Então eu tô feliz com o retorno dos mapas, né? Mas é isso, pessoal. Karine, muito obrigado, né? Pessoal, vamos lá, que agora estamos no 14, só faltam 30 e alguma coisa. Só faltam... Eu tava nos 30. Dá mais uns 30 aí. Então, a gente ainda vai ter algumas coisinhas para falar, né? Então, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Karine Ribeiro, né? Nossa elfa tradutora local. Até a próxima.